Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Ora viva, muito bom dia, Carlos Santos. Bom dia também aos técnicos Ilídio Gomes e Máriozinho Fernandes. Cumprimentamos os ouvintes da Rádio de Cabo Verde e que nos acompanham aqui no país e na vasta diáspora. Saudações igualmente ao nosso comentarista sempre às terças-feiras aqui na Rádio de Cabo Verde para fazer a análise dos temas que marcam a semana. Vladimir Silves Ferreira, a quem dou os votos de bom dia. Ora viva, tudo bom? Bom dia Orlando. É sempre um prazer estar aqui. Um prazer, igualmente. Temos já alguns temas para conversar, para fazer a análise aqui nesta terça-feira. É uma terça-feira muito importante para Portugal, tendo em conta a crise política que se registra no país. Portugal, onde temos uma grande comunidade cabo-verdiana. Ora, hoje vai ser votada no Parlamento Português a moção de confiança que é apresentada pelo Primeiro-Ministro português. Já se sabe que isto vai levar a eleições, a não seja que venha a surgir alguma surpresa, porque na política tudo é possível. Vladimir Silves Ferreira. Sim, é bem provável, porque se observarmos a configuração do Parlamento neste momento, portanto, o governo é minoritário em termos de apoio parlamentar, por isso há um risco grande de, portanto, a moção de confiança não passando, abre-se caminho à marcação de eleições. Mas eu queria aproveitar aqui esta crise política em Portugal para fazermos uma análise mais ampla. Se observarmos Portugal nas últimas 2 décadas tem sido um país permanentemente assolado por acusações de escândalos de corrupção, mas sobretudo escândalos envolvendo o tráfico de influências e relações promíscuas entre os governantes e as empresas privadas. Isso vem do facto de que grande parte dos governantes e políticos portugueses tem uma forte relação com o mundo empresarial. Eu fiz um levantamento de 2004 até agora e linkei aqui uma sequência de escândalos, o que dá para ver que é algo que tem sido cíclico. Tem sido pouco frequente Portugal passar 2-3 anos sem um grande escândalo envolvendo a classe política e relações promíscuas, digamos assim, com a classe empresarial. Em 2004 nós tivemos caso Face Oculta. 2007, caso Freeport. 2008, caso BPN, Banco Português de Negócios. 2015, Banco Banif. 2017, caso EDP. 2022, caso Monte Branco. Ou seja, aqui uma sequência de casos em que talvez é preciso uma reflexão mais profunda relativamente ao próprio regime democrático implementado em Portugal, relativamente às suas fragilidades e a forma como se trata de um regime que não tem conseguido clarificar a relação entre os interesses privados e o interesse público, a relação entre o papel das empresas e o papel dos governantes. Como é que se deverá dar essa transição, aquilo que se tem convencionado chamar de porta giratória, ou seja, a mobilidade dos empresários para a política e dos políticos para a vida empresarial tem sido algo quase que endêmico e um problema que o regime português atual não tem sido capaz de resolver. Independentemente dos resultados da moção de confiança de hoje, a tendência nos indica que dentro de 2 anos, 3 anos, independentemente de quem for o próximo primeiro-ministro, o próximo governo, vão surgir novos casos idênticos, porque isso vai para além da mudança dos partidos. É uma questão de regime. E esse processo tem feito com que fenómenos como o Chega vem ganhando alguma dinâmica, alguma preponderância. Por quê? Isso vai criando nos cidadãos
uma certa descrença em relação aos partidos do arco do poder, sobretudo aqui. No entanto, há uma sondagem que dá alguma queda do Chega caso houver eleições antecipadas no mês de maio, conforme está a prever também o próprio Presidente da República. Quer dizer que o Chega poderá perder algum fôlego, digamos assim. É possível, até porque o Chega cresceu como um partido, digamos assim, de contrapoder, como um partido contestatário deste modelo, deste regime, mas chegando ao poder, o próprio Chega vê-se confrontado com essas mesmas situações. Basta pensarmos nos escândalos que alguns dirigentes do Chega já enfrentaram até presentemente. Pensando no mais recente aqui, o caso de um deputado que foi pego, digamos assim, roubando malas no aeroporto. É só um exemplo. Mas, portanto, isso faz com que o eleitorado se perca e procure em posições extremadas, em partidos extremistas, digamos assim, sobretudo a extrema-direita, uma porta de saída, uma possibilidade para um regime que está, a meu ver, desacreditado. E também, isso é algo que penaliza Portugal, porque pelos laços históricos que nós temos com Portugal, nós, país de língua portuguesa, tradicionalmente, isso quer se goste, quer não, nós temos em Portugal uma referência. E é importante que haja estabilidade e que haja um regime transparente, democrático de facto, em Portugal, para que Portugal possa ter autoridade moral, possa liderar um processo transformacional também nos países de língua oficial portuguesa, pela influência histórica que tem, e isto é um facto inegável. E, portanto, essa instabilidade não afeta só Portugal, mas também, digamos que limita a capacidade de influenciação de Portugal sobre os outros países que fazem parte da sua rede de influências, pensando aqui na lusofonia. E precisamente na lusofonia, tendo em conta as relações de Cabo Verde, relações históricas de Cabo Verde com Portugal, naturalmente nós aqui em Cabo Verde acompanhamos sempre com aquela grande expectativa, ansiedade, qualquer situação que aconteça em Portugal, no caso em concreto desta crise política, da eventual queda do governo e também de eleições antecipadas. Isto tudo tem influências naturalmente no espaço da lusofonia, como o senhor referiu, mas também concretamente no caso de Cabo Verde. Ora, vamos ver logo mais qual vai ser a decisão do Parlamento português em relação a esta matéria que é muito sensível. Isto tem a ver também com outra questão sensível, que é a declaração da empresa do primeiro-ministro português. O que vai acontecer só depois. Ele depois passou a empresa para a esposa e para os filhos. Estamos aqui a falar da ética na política, que é de extrema importância. Sim, mas isso é uma questão mais de fundo. Isto está a acontecer agora com o atual primeiro-ministro, já aconteceu com outros, já aconteceu com vários ministros e vai continuar a acontecer no futuro. Portanto, aqui, a meu ver, o problema é de regime. Quer dizer, o Estado português precisa definir de uma forma mais clara qual é o papel do privado e qual é o papel do poder público. Mas isto é algo que é muito comum nos regimes ocidentais ditos de democracia liberal. Esta promiscuidade em termos de relação entre o setor privado e o setor público. Portanto, o setor privado, para se fortalecer, precisa de fazer negócios com o setor público. O Estado é o garantidor, digamos assim, da dinâmica económica de qualquer país. Daí que há sempre essa tentativa de se apoderar do espaço público, dos governos, das autarquias. Portanto, nós estamos a ver esse caso com o primeiro-ministro, mas há N casos a nível mais micro, nos municípios, em todo o Portugal, de norte a sul. Isso é um facto. Portanto, há de haver um momento em que o regime entrará em descrédito e não sei, talvez só um processo revolucionário para reverter esse quadro.
E quando eu falo da ética na política, estou a falar de uma forma geral, porque há também em Cabo Verde, não é? No sentido de termos efetivamente maior rigor, maior fiscalização. Ora, aqui entra também a imprensa e o seu papel de investigação, embora sabemos que o jornalismo investigativo em Cabo Verde praticamente não existe, por várias razões. Quer dizer que é fundamental ter mais atenção, mais rigor, mais fiscalização. Mas, Orlando, isso é um problema das democracias liberais. Portanto, a democracia liberal padece deste cancro. E estamos aqui a dar o exemplo de Portugal, mas é algo que nós podemos ver em vários outros países. O caso de Portugal, penso por ser extremo pelo número de ocorrências em tão curto espaço de tempo e a forma com que os governos entram e saem, os políticos ganham notoriedade ou perdem popularidade em função da forma como é gerido esse tipo de casos. Mas o problema mais de fundo é um problema de regime e com este atual regime vai continuar a ser assim. Estamos aqui hoje, em março de 2025, a debater essa questão. Dentro de 2, 3 anos, com outro governo, podemos estar aqui a debater essa mesma questão com outros atores. Portanto, aqui vai muito para além de uma questão de falta de honestidade de um ou de outro político. Não, pelo número de ocorrências, é algo que já é endêmico. Bom, como estamos a falar da vida política aqui por cá, a relação entre o governo e também as câmaras municipais, sempre temos registado algumas queixas. Agora que temos uma nova liderança na Associação dos Municípios de Cabo Verde, o que é que se espera desta relação, que está um bocadinho tensa também? Pois é, esta semana nós tivemos alguns ministros, sobretudo os novos ministros que entraram recentemente para o governo, esta semana se desdobraram em ações no terreno pelos vários municípios. Trata-se de algo normal, se tivermos em conta que estamos a um ano das eleições e os novos ministros terão que correr contra o relógio, digamos assim, caso quiserem mostrar serviço e caso queiram concluir o mandato com as metas alcançadas. Não é? Porém, têm surgido relatos na comunicação social e nas redes sociais apontando que o governo tem se deslocado, através desses ministros, aos municípios liderados por autarcas do PAICV, sem envolver e sem dar conhecimento a estes autarcas da sua presença e respectiva agenda no município. Não é? São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina de Santiago, são 2 municípios em que foram apontados esta alegada deselegância, digamos assim, por parte do governo. Mais concretamente, podemos aqui apontar o caso do Ministro das Infraestruturas e Transportes, que numa visita a São Lourenço dos Órgãos não terá convidado a Câmara Municipal para acompanhar as obras que o Ministério tem neste município e terá convidado os deputados do MPD e as lideranças locais do MPD. Bom, isto nos faz aferir que o governo está procurando se ajustar ao novo cenário autárquico, que lhe é desfavorável, e não tem conseguido manter a retórica e a prática de um governo amigo dos municípios que sempre propalou. Ora, o PAICV, através da Comissão Política Regional, reagiu, as câmaras visadas também reagiram, mas, contudo, eu particularmente senti, pelo menos até o momento, a ausência de um autor importante que é a Associação Nacional dos Municípios. A meu ver, esses casos, que são pontuais e que estamos no início de uma nova relação autarquia-governo face à nova configuração saída das eleições de 1 de março, mas, a meu ver, seria importante uma primeira reação do Presidente da Associação Nacional dos Municípios, com sentido pedagógico, mas seria importante o pronunciamento público em defesa dos municípios visados. Mas, sobretudo, uma intervenção para fazer o governo entender que estamos perante uma nova configuração. Não é? Esta intervenção seria também importante para dissipar dúvidas se efetivamente ganhamos uma nova Associação Nacional dos Municípios, mais plural, ou se a associação continua sendo uma antena do governo e dos autarcas do MPD. Penso que ainda vamos em tempo. Né? Esta intervenção
pode ainda ser feita, seria importante. Há aqui uma demora de Fábio Vieira, presidente da Associação dos Municípios de Cabo Verde, no sentido de apresentar esta tal reação pedagógica, como o senhor me está a referir. Sim, há uma demora na reação. Seria importante, sim, eu penso que ainda vai ser tempo, não é? Mas seria importante que essa reação se desse no curto prazo, até para fazer com que os novos autarcas sintam que têm na associação dos municípios um legítimo representante, não é? Seria importante. O que é que se espera desta relação entre o governo e as câmaras municipais, tendo em conta que estamos à beira das eleições que vão acontecer no próximo ano, mas pronto, há todo este ano 2025 de preparação, de estratégias, enfim, que estamos a notar alguma dinâmica em termos de proximidade do governo com os cidadãos. Quer dizer que daqui até lá muita coisa poderá mudar e, sobretudo, esta relação com as câmaras municipais. Sem dúvida, quer dizer, por isso que é importante trazer aqui estes primeiros sinais de alerta, não é? Que colidem com o que o Sr. Primeiro-Ministro tinha proposto e definido em 2016, quando o MPD tinha 20 câmaras municipais, portanto tinha uma maioria grande dos municípios sob o seu controle. O Primeiro-Ministro, na altura, definiu como prioridade uma relação amiga entre o governo e as câmaras municipais. À medida que esta maioria foi se dissipando, em 2020 o PSV cresceu, em 2024 o PSV tornou-se maioria. Esta relação de governo amigo dos municípios foi se esvaindo no tempo, não é? E, portanto, é importante que tenhamos na Associação Nacional dos Municípios e nos novos autarcas uma postura enérgica, mas também pedagógica, no sentido de fazer o governo entender que é importante que essa relação institucional funcione em pleno. Até porque, pelo lado do governo, nós tivemos aqui a experiência da cidade da Praia, não é? Que por mais que o governo tenha, por mais que a relação entre a Câmara Municipal da Praia e o governo tenha sido de tensão, a interpretação dos municípios foi de que a razão estava do lado da Câmara Municipal. Portanto, é importante que o governo faça essa devida leitura para reverter esse quadro e não ser concorrente e não perspectivar algo que seja, portanto, prejudicial à própria relação entre os municípios e o governo central. Ou seja, é importante que o governo mantenha uma boa relação com as câmaras municipais. Sem dúvida. Tendo em conta este período, né, que nos separa das eleições. Sim, até respeitando a inteligência e a maturidade dos próprios municípios. Porque não foi pelo facto do governo ter bloqueado muitos investimentos na cidade da Praia que isso fez crescer a candidatura do MPD aqui na cidade da Praia. Pelo contrário, não é? Portanto, o governo deve saber fazer essas leituras. Eu acredito que se um governante vai visitar um município e não informa, não envolve as autoridades locais legitimamente eleitas, o eleitorado local saberá fazer essa interpretação. Portanto, eu penso que não beneficia nem o governo, nem o partido que suporta. Por isso, é algo que precisa ser, até por uma questão de consolidação do nosso próprio processo democrático, né? Já devíamos ter passado essa fase. Outro assunto que eu gostaria também que conversássemos. A semana passada o Primeiro-Ministro fez uma declaração ao país sobre o PCFR dos professores. Diz que trata-se de um documento importante que vai valorizar a classe docente. O senhor também é professor, não é? Como é que vê a declaração, ou se quiser, este assunto que gerou muita polémica? O Presidente da República tinha chumbado o diploma, foi depois ao Parlamento, voltou à Presidência, vai ao Tribunal Constitucional, depois o Tribunal diz que não há inconstitucionalidade no documento, sobretudo nos pontos evocados pelo Presidente,
E pronto, e agora temos o diploma já aprovado, em vigor. Como é que vê esta matéria? Efetivamente, é algo que traz vantagens, benefícios, valoriza os professores cabo-verdianos? Eu queria analisar essa questão de uma perspectiva. Eu fui docente de ensino secundário de 2004 a 2012. O quadro salarial de 2004 a 2012 é exatamente o mesmo quadro atual. E se pensarmos em tudo o que tem de impacto a inflação, quer dizer, os preços dos produtos básicos de hoje não são os mesmos de há 15, 20 anos atrás, podemos ver que a classe docente tem empobrecido ano após ano. E eu até admiro como é que a classe docente aguentou esse sacrifício todos esses anos. Mas a situação chegou a um ponto tal que se tornou insustentável. E todo esse processo se iniciou, portanto, o governo teve que atuar, teve que dar resposta, minimamente que seja, às reivindicações dos docentes, porque os docentes se organizaram, se articularam, estabeleceram uma agenda de confrontação, de manifestações, de combate com o governo, no sentido de conseguirem reverter esse quadro. Portanto, foi algo espontâneo, genuíno, que saiu do seio dos próprios docentes. E por via desta vontade, deste querer, os docentes acabaram por... a própria situação acabou também por mobilizar os sindicatos a seguirem na mesma lógica e a tentarem intervir e fazer o seu papel. Mas, portanto, a carreira docente é uma carreira que vem perdendo poder de compra e vem perdendo prestígio enquanto profissão relevante que é e que deveria ser. Nós podemos ver que os investimentos que o país fez nos últimos 20, 30 anos de alargamento, de crescimento do parque escolar, nós crescemos bastante. Todos os municípios hoje em dia têm uma estrutura em termos de parque escolar, desde o pré-escolar até o secundário consolidado. O que quer dizer que em poucas décadas o nosso sistema alargou de uma forma exponencial. Crescemos, mas o Estado, através do governo, não conseguiu acompanhar este crescimento em quantidade com a devida qualidade. E estas reivindicações que agora se traduzem no novo PCFCR vêm do facto de, qualitativamente, as condições de trabalho dos professores se deteriorou. Fez-me agora lembrar, há uma passagem no livro Bastidores da Independência, já não me lembro qual ministro, em que na década de 70 houve uma crise no governo e um dos ministros na contenda, sentindo-se em risco de sair do governo, ele, portanto, no depoimento que deu ao autor do livro, José Vicente Lopes, ele disse: olha, eu, sentindo que a minha presença no governo estava em risco, eu contactei o Liceu Domingos Ramos e já tinha o meu horário quase pronto, quase tivesse que sair do governo, já iria diretamente para o Liceu Domingos Ramos dar aulas. Ou seja, vejam, finais de 70, início de 80, um ministro, portanto, podia sair do governo para ser docente do ensino secundário, porque era uma profissão de prestígio. Hoje, que ministro que nós temos que, saindo do governo, tem como alternativa ou põe como possibilidade de ser professor de ensino secundário? É menos provável. Porquê? Porque houve uma degradação da própria profissão e que a questão salarial não deixa de ser relevante. Relativamente às alterações do próprio PCFCR, aqui, pronto, não conheço o documento no seu todo, mas do que eu tenho ouvido dos sindicatos, os sindicatos têm alertado de que, apesar dos aparentes ganhos
imediatos, a médio, longo prazo, ao longo da carreira, os docentes perderão relativamente ao que tinham de garantia no quadro legal anterior. Mas pronto, é um processo que despoletou muito debate e que não termina aqui. Eu acredito que os professores vão continuar a reivindicar, até porque ainda não alcançaram o patamar que estabeleceram como meta mínima, que é ter as mesmas condições salariais do que os quadros dos institutos públicos e outras instituições idênticos. Já temos somente 4 minutos para a conversa. Vejo aqui também uma sugestão do Vladimir Silva Ferreira para conversarmos um pouco também sobre o desporto, Boa Vista da Praia, que volta a pôr a questão da participação nas competições africanas na agenda e é efetivamente um assunto pertinente. Exato. Bom, esse espaço não é propriamente um espaço para análise esportiva, mas tendo em conta que o desporto é também um instrumento de afirmação internacional de um país. O desporto é o chamado soft power. Tudo faz parte, para a gente analisar. Exato. O desporto, a cultura, a política, a ciência, tudo faz parte. Exato. Daí achamos ser importante trazer esse tema aqui para esse espaço. O Boa Vista da Praia, numa audiência recente com o Presidente da República, na semana passada, salvo erro, voltou a levantar a questão da retoma da participação das equipas cabo-verdianas nas competições africanas. Não sei ao certo, mas parece-me que seguramente há mais de 20 anos que nenhuma equipa cabo-verdiana participa nas competições africanas. Ora, se Cabo Verde quiser se afirmar no contexto africano, é importante a nossa plena integração também ao nível desportivo. E por acaso, hoje de manhã, ouvi o Sr. Ministro Eurico Monteiro, Ministro do Fomento Empresarial, a anunciar uma linha de créditos cuja ambição é melhorar a integração das nossas empresas no continente africano. Isso é fundamental. Agora, é importante que essas iniciativas se concertem e que haja uma agenda comum que englobe tanto a componente desportiva como a componente empresarial. Portanto, a nossa Seleção Nacional de Futebol deu passos importantes na divulgação de Cabo Verde. Já ninguém tem dúvidas do valor do futebol cabo-verdiano ao nível das seleções. Porém, falta consolidar este estatuto também ao nível dos clubes. Portanto, é algo que não depende apenas da iniciativa de um clube isoladamente, e nesse caso Boa Vista da Praia, mas é algo que a nível nacional é preciso ser revisto. Há que haver uma agenda, e esta agenda vai para além da parte desportiva, mas também a parte empresarial, a parte diplomática, aqui que haver uma conjugação. É importante que o nosso desporto, o futebol e não só, e outras modalidades, tenha uma boa presença a nível internacional, moramente aqui no nosso continente. Sem dúvida, sim. É importante que o governo tenha esta ambição de projetar o país lá fora. É preciso que tenhamos empresas nacionais com vocação e com ambição de atingir o mercado africano. Portanto, o futebol não vai sozinho, só vai se for dentro de um plano maior que envolve também tanto o setor público como os privados. Mas também é preciso que se introduza algumas mudanças internamente. Eu penso, é uma opinião muito pessoal, de que o nosso Campeonato Nacional de Futebol não potencia geração de negócios de alto valor, porque é um formato reduzido, é um formato que possibilita a participação de equipas de todas as ilhas, mas não possibilita a participação necessariamente das melhores equipas, das equipas com mais orçamento, num modelo de campeonato mais parecido, mais semelhante com aquilo que se faz lá fora. O nosso modelo é muito pouco competitivo. Muito obrigado, Vladimir Silva Ferreira, com a sua análise aqui sempre às terças-feiras no Fora da Caixa. Continuação de um excelente dia e boa semana. Muito obrigado. E igualmente para Orlando, e até a próxima terça. Se Deus quiser. Um abraço. Assim foi Fora da Caixa, Rádio de Cabo Verde.